Neste feriado, cartórios eleitorais da região vão estar de plantão para o cadastro da biometria. Em São José dos Campos, 6 pontos extras, incluindo a unidade no Vale Sul Shopping, vão funcionar nesta sexta-feira. Em Caçapava, o atendimento acontece no cartório eleitoral da cidade. Os eleitores precisam entrar no site da Justiça Eleitoral para agendar o atendimento. Na maioria das cidades da nossa região, o prazo para fazer o cadastro da digital vence em dezembro. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o cadastramento termina no dia 29 deste mês. Quem não regularizar a situação pode perder o título de eleitor. Em muitas escolas particulares da região, os pais já são chamados para negociar as matrículas ou as rematrículas. Sobre isso, a gente conversa aqui no estúdio com o professor e mestre em pedagogia, Carlos Eduardo. Professor, obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Obrigado, boa noite. Professor, primeiro queria falar para o senhor com relação ao reajuste. Muitas escolas aplicam um reajuste muitas vezes superior ao da inflação. A gente tem aí exemplos de escolas aplicando um reajuste aí de 8%, 10%. Em 2019 a inflação não deve fechar abaixo dos 4%. Isso pode ser considerado abusivo, professor? Tudo vai depender, na verdade, daquilo que a escola apresenta como necessidade. Aquilo que está previsto dentro do seu projeto pedagógico. Então, aquilo que a escola está planejando em realizar, tanto em investimento com recursos humanos, folha de pagamento, às vezes investimento mesmo na infraestrutura, melhoria de laboratórios, biblioteca. Então, tudo isso vai ser computado para se calcular o valor da mensalidade para o próximo ano. Agora, esse balanço, essas informações são essenciais e os pais podem solicitar essas informações para justificar esse reajuste acima aí da inflação, que é o que normalmente as pessoas trabalham, quando vão fazer um reajuste. Na verdade, existe toda uma legislação que obriga a instituição a justificar o aumento das mensalidades partindo de uma planilha de custos. Então, todo aumento feito para as mensalidades devem ser justificados dentro de uma planilha de custos. Agora, vale também, professor, aquela negociação que é clássica, principalmente para pais, para famílias que têm mais de um filho na mesma escola, quer dizer, vale chorar um desconto, Sim, é sempre muito válido, o diálogo é muito importante, até porque nós passamos por um momento ainda de crise, as questões econômicas afetam diretamente o orçamento das famílias e é importante que as famílias tenham um diálogo aberto com as instituições, a fim de que nem a instituição sofra com possíveis danos causados pelo não pagamento, pela inadimplência, quanto também a família sinta-se constrangido em relação à presença dos filhos na escola estando inadimplente. Então, o diálogo facilita e possibilita chegar a uma negociação que seja bom para ambos os lados. Agora, professor, às vezes a escola não aceitou, não topou dar um desconto para a família e os pais, dentro do orçamento de casa, decidem que precisam mudar o filho para uma escola mais barata. Isso gera algum impacto para a vida escolar dessa criança, quer dizer, com relação à continuidade do aprendizado, à convivência com os amigos que muda na área pedagógica, isso acaba sendo prejudicial? A família tem que analisar muito bem exatamente todo esse processo de mudança da criança de uma instituição para outra. É claro que para a criança vai haver uma ruptura, então aqueles amiguinhos, aquele espaço da qual ela já estava acostumada, tudo isso para ela passa a ser uma nova perspectiva, um novo processo de adaptação. Então a família precisa avaliar, se isso vier a acontecer, precisa acompanhar mais de perto esse processo de adaptação para que a criança realmente ela consiga se adaptar, entrar ali dentro da dinâmica e aquela nova escola, aquela nova comunidade fazer parte da sua rotina, fazer parte do seu dia a dia, sem grandes impactos no seu processo de aprendizagem. Tem que colocar na balança, professor? Obrigado pela presença do senhor, viu? Eu que agradeço. Um corredor de umidade que vem da Amazônia e traz ar quente e úmido para a nossa região influencia nas condições de mais um dia de chuva nesta sexta-feira. O feriado deve começar chuvoso, mas ao longo do dia o sol volta a aparecer. No litoral, as ondas podem chegar aos 3 metros de altura e as rajadas de vento aos 90 quilômetros. Os detalhes no mapa. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, registra mínima de 11 e máxima de 22 graus. Em Jacareí, no Vale do Paraíba, os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 28. Em Roseira, máxima prevista de 27 graus. Lavrinhas registra 26, mesma máxima prevista em São José do Barreiro, no Vale Histórico.
São Sebastião e Ubatuba, no litoral norte, também marcam 26 graus de máxima nesta quinta-feira. Hoje fez 27 graus em Lorena. Esta quinta, máxima prevista de 28 graus. Em Potim, faz 27 graus de máxima, com sol pela manhã e possibilidades de chuva no final da tarde. Ilhabela registra 25 graus de máxima amanhã. Em instantes, a partir das 7h20 da noite, o Jornal da Band traz os principais fatos do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Confira os destaques da edição de logo mais. Logo mais, 7h20 da noite, tem Jornal da Band com uma reportagem sobre o encerramento do encontro do BRICS em Brasília e o presidente Jair Bolsonaro pediu mais dinheiro para investimentos em infraestrutura aqui no Brasil. E na Bolívia, a nova presidente interina começa a formar o novo governo para tentar colocar um pouco de paz e ordem naquela confusão. E os detalhes sobre o acidente com um jato que pode ter deixado mortos e feridos no sul da Bahia. E o crime ambiental no Centro-Oeste. A polícia investiga um abate de onças no Mato Grosso. Os detalhes, logo mais, 7h20 da noite, no Jornal da Band. Vem com a gente. Na sequência do Band Cidade, convite feito e ainda nesta edição, estreia com vitória em casa. Taubaté vence o Blumenau na primeira partida da Superliga Masculina de Vôlei. Você vai conhecer ainda a história de um casal de idosos que se dedica a restaurar brinquedos usados para distribuir durante o Natal. Hora certa para você, 7h10. Já estamos de volta.